Salve, salve, rapaziada. Boa noite a todos. E daqui a menos de 24 horas iniciam as semifinais do Campeonato Paulista. E se iniciam com Santos e Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena. Um palco diferente, né? Uma novidade aí. Primeira vez que o Santos vai mandar um jogo na casa do Corinthians. E com certeza será um dia marcante. Pelo fato de jogar em Itaquera, pelo fato dos ingressos estarem esgotados, a torcida santista vai colar em peso lá em Itaquera, então é um fato bem interessante, um fato que muito torcedor do Santos pedia para o Santos jogar mais na capital, que o público seria mais engajado do que o público lá de Santos, e vem mostrando isso. Jogou no Morumbi, deu mais de 40 mil torcedores, acho que bateu 50, não tenho certeza, mas deu um grande público no estádio do Morumbi. Em Itaquera vai passar dos 40 mil, então contra números, né, contra fatos, não há argumentos. O Santos jogando em São Paulo vem trazendo um grande público e com certeza é um público aí que pode fazer toda a diferença. A torcida vai ser o 12º jogador pelo lado do Santos. Lembrando que o Santos é mandante nessa partida única de semifinal por ter tido uma melhor campanha do que o Red Bull Bragantino. O Bragantino vai ter sua parte lá, o seu cantinho na Neoquímica Arena, mas a grande maioria, a maçante, a massa mesmo, será de torcedor santista. Antes de mais nada, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem o conteúdo, tá bom? Continuarem fortalecendo e ajudando o R-City no YouTube, tá bom? Muito obrigado. Partida de semifinal que para quem não tá ambientado muito com o Campeonato Paulista, é em partida única, 90 minutos aí para separar o finalista do estadual, ou Santos ou Red Bull Bragantino. Caso a partida termine empatada, a decisão será nos pênaltis e, obviamente, quem vencer está na final. O Bragantino não chega numa final de Paulista desde 1990, ano que o Bragantino conquistou seu único título, e o Santos chegou pela última vez em 2016. Já fazem 8 anos, por sinal foi o último título do Santos, então o Santos luta aí para voltar a vencer um título, vive uma grande seca, um time como o Santos, da expressão do Santos, do tamanho do Santos, ficar 8 anos sem uma grande conquista é um tempo aí que não dá para aceitar, não dá para compreender, e conquistar um título em 2024, no ano que o Santos vai disputar a segunda divisão, obviamente seria um divisor de águas muito importante, daria muita moral para a disputa da segunda divisão do Peixe, que começa em abril. E para o Red Bull Bragantino também seria um divisor de águas, porque desde que o Bragantino se tornou Red Bull Bragantino, seria o primeiro grande título, já conquistou uma Série B, mas eu acho que um estadual, né, um campeonato paulista, a elite do campeonato paulista, o campeonato estadual mais disputado do Brasil, com certeza seria um grande divisor de águas na história recente do Red Bull Bragantino, um dos primeiros clubes aí a se tornar clube empresa. E mais de 40 mil torcedores na zona leste de São Paulo vão apoiar o Santos, e o Santos ele chega para essa semifinal com 13 partidas disputadas nesse campeonato paulista, 8 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Então é uma campanha muito boa do Santos. Em 13 partidas perdeu apenas 3. Então é uma sequência aí muito boa de resultados do Santos. Porém, a sequência mais recente do Peixe não é das melhores. Afinal, foi dito por muitos e para mim seria também, nas quartas de final, o Santos foi a equipe que teve o adversário mais tranquilo, em teoria, que no caso era a Portuguesa. E o Santos não conseguiu vencer a Portuguesa no tempo normal,
teve que levar a partida para as penalidades e venceu por 4-2 nos pênaltis. Então, o Santos, que em teoria tinha um adversário mais simples do que as outras equipes que estavam nas quartas de final, o Santos encontrou muitas dificuldades, tirando o São Paulo, que foi eliminado. Dos grandes, obviamente, o Santos foi o que mais sofreu. Então, põe essa interrogação, põe essa pulga atrás da orelha do torcedor, porque a Portuguesa a gente sabe que é uma equipe que não tem divisão no futebol nacional, vem de uma reestruturação, de uma crise gigantesca, então todos esses fatores acabam gerando uma certa desconfiança, né? Era um jogo que o Santos tinha que vencer na Vila Belmiro, com sua torcida apoiando, e o Santos não conseguiu vencer no tempo normal. Já o Bragantino, ele venceu com tranquilidade nas quartas, venceu por 3-0 a Inter de Limeira, o Thiago Borbas marcou 2 gols e o Vitinho marcou 1 para o Red Bull Bragantino, e com as mesmas 13 partidas no Campeonato Paulista, a campanha do Red Bull é inferior à do Santos. São 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Derrotas é o mesmo número das equipes, né? E o que difere é o número de empates, né? Que o Bragantino empatou mais e o Santos venceu mais. Mas o Santos leva vantagem, né? Tanto que vai jogar em casa por conta dessa melhor campanha. Mas é uma campanha muito semelhante, bem parecida aí à campanha das duas equipes. O Santos que tem um desfalque já mais do que confirmado, que é o Otero que foi expulso contra a Portuguesa, é um dos principais jogadores do Santos na temporada de 2024 e desfalca o Peixe, um jogo muito importante, até o momento o jogo mais importante da temporada do Santos. O Otero não irá ser titular, não vai jogar, até porque está suspenso. Então, o Otero aí, um desfalque que para mim é muito importante em um campeonato. O Santos que tem apenas Paulista e Série B esse ano, então as duas competições têm um peso muito grande para o Santos. Então, perder um jogador da importância do Otero nesse jogo decisivo é um baita de um desfalque. Para mim vai fazer muita falta o Otero. Outro jogador que é dúvida é o Aderlan. O Aderlan, que é lateral direito do Santos, ele está se recuperando de um incômodo no músculo posterior da coxa esquerda e por enquanto é uma interrogação. Se tiver condições, será titular, mas por enquanto, a última vez que ele foi visto nos campos lá do CT Rei Pelé treinando foi no domingo. Então, fica a dúvida aí se o Aderlan jogará a partida de amanhã. E pelo lado do Massa Bruta, o Luan Cândido, que teria que cumprir suspensão, não vai cumprir. Teve um efeito suspensivo e o lateral barra zagueiro do Red Bull Bragantino, ele teria que cumprir a suspensão no jogo de amanhã, porque ele foi expulso, inclusive foi contra o Santos, e o julgamento do STJD condenou ele a cumprir 2 jogos de suspensão. Já tinha cumprido um, que era o jogo automático, né, após a partida contra o Santos, e teria que cumprir outro nessa semifinal, mas o Massa Bruta conseguiu esse efeito suspensivo e e Luan Cândido, aliás, poderá atuar no jogo de amanhã. Já o Lucas Evangelista e o Natan, que são jogadores importantes aí pro Red Bull Bragantino, 2 jogadores ex-São Paulo, inclusive, eles desfalcam o Red Bull Bragantino por estarem se recuperando de lesão. Então, o Bragantino também tem suas baixas, tem boas notícias, mas também tem más notícias. E partida única, para quem tá pegando esse vídeo no meio do caminho. Semifinal, apenas a final são 2 jogos, quartas de final jogo único e semifinal também jogo único. Santos não disputa uma final de Paulista desde 2016, né? Então, dá para imaginar o peso que vai ter essa partida amanhã para o time, para a torcida, para todo mundo que está envolvido nesse cenário, né? Principalmente para quem vai estar no estádio, porque o Santos vive uma seca aí de títulos que há muito tempo não vivia.
Então o Santos vem vivendo uma crise nos últimos anos e uma vaga numa final do Paulista pode mudar os ares aí, pode mudar um ambiente até para as próximas temporadas do Santos. No retrospecto recente, o Massa Bruta, né, o Red Bull Bragantino, ele vem tendo vantagem contra o Santos. Nos últimos 3 jogos entre Red Bull Bragantino e Santos, o Red Bull Bragantino venceu os 3. Então, num retrospecto recente, o Red Bull Bragantino vem levando grande vantagem. Porém, no retrospecto geral, no retrospecto histórico, o Santos ele tem vantagem. São 47 partidas com 20 vitórias do Santos, 16 empates e 11 vitórias do Red Bull Bragantino. Nos últimos anos, como todo mundo sabe, o Red Bull Bragantino vive uma fase melhor, um momento melhor do que o Santos, está disputando mais competições internacionais do que o próprio Santos, sempre está figurando ali na briga pela Libertadores, né, para disputar a Libertadores, ou está numa Sul-Americana, chegou em final de Sul-Americana recente. Então o Red Bull Bragantino ele está figurando nas grandes competições e o Santos vinha brigando apenas para não cair, tanto que no fim das contas acabou caindo no ano passado. O último confronto entre as equipes foi no Paulista desse ano, o Red Bull Bragantino venceu por 1-0, o gol do Eduardo Sacha, lei do ex, teve nessa partida aí. Provável Santos para amanhã é com João Paulo, Rainer ou Aderlan, caso ele se recupere das dores, Gil, Joaquim e Felipe Jonathan, João Schmidt, Diego Pitucci e Juliano voltando aí depois de um período de lesão, jogou contra a Portuguesa, mas agora o Juliano certamente terá mais minutagem, é um jogador que foi muito importante no início do Paulista. Trio de ataque santista com Pedrinho, Guilherme e Julio Furch. E o provável Bragantino com Cleiton, Lucas Cunha, Lua Cândido e Juninho Capixaba. Jadson e Eric Ramírez, Vitinho, Elinho, Eduardo Sacha e Thiago Borbas. Vou pegar aqui a lateral direita, ficou faltando aqui do Bragantino na minha lista, então vou pegar aqui o lateral direito, provável lateral direito para o confronto de amanhã. Acabei anotando aqui, deixei a lateral direita vazia. Aí complica, né? Vamos lá. Red Bull Bragantino. Aqui é um semi ao vivo o nosso vídeo, né? Então, então a gente vai pegando aqui na internet, já vai trocando ideia ao mesmo tempo. Cadê Red Bull Bragantino? Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino. É o Hurtado, né? O provável lateral direito lá no Red Bull Bragantino para amanhã será o Hurtado. Então, Cleiton, Hurtado, Lucas Cunha, Luan Cândido e Juninho Capixaba. Jadson e Eric Ramírez, Vitinho, Elinho, Eduardo Sacha e Thiago Borbas, né? O treinador Pedro Caixinha, o treinador do Santos, o Fábio Carilli. Jogo esse que eu falei, inclusive no pós-jogo do Santos que a gente fez, né, na semana passada, no domingo, né? Semana passada não, né? Já fazem 10 dias, né? 2 semanas atrás, né? Teve data FIFA esse final de semana. Eu acho o Bragantino favorito para o confronto de amanhã. Mesmo sendo na Neoquímica Arena, mesmo estando lotado, abarrotado de torcedores santistas, o time do Santos é um time que está em formação, um time que está se construindo ao decorrer desse Paulista, vem fazendo boa campanha, é verdade. Mas eu acho que o time do Red Bull Bragantino é um time mais organizado, vem mostrando nos últimos anos que o clube empresa pro Bragantino fez muito bem. Ele foi eliminado na pré-Libertadores por Botafogo, tem essas oscilações que faz parte. O Red Bull Bragantino é uma equipe que não contrata medalhão, não contrata grandes craques, mas é um time que joga certinho. Para mim, o Red Bull Bragantino é favorito. Eu acho que o Bragantino vai chegar na final. Eu acho que vence no tempo normal por 1-0. Mas vai ser um jogo difícil. Acho que o Red Bull Bragantino vai suar sangue para conseguir essa classificação, mas vai conseguir. Por isso, por ser um time que está mais tempo junto, por ser um time que tem um treinador que está mais tempo no comando da equipe, que conhece mais os seus jogadores.
e o Santos por estar em uma grande reformulação. É reformulação financeira, é reformulação da equipe, é reformulação da diretoria, tudo isso afeta. Então, na minha opinião, o Red Bull Bragantino é favorito, para mim será o primeiro finalista. Tudo indica que será Red Bull Bragantino e Palmeiras, no meu ponto de vista, final desse estadual. Eu quero saber a sua opinião, comente aqui, tá bom? Se inscreva no canal, curta o conteúdo. Muito importante ler sua opinião, seus palpites, críticas, sugestões, sempre são bem-vindas, tá bom? Um grande abraço. Amanhã tem pós-jogo do Santos aqui com a coletiva do Fábio Carilli. Se inscreva no canal, curta o conteúdo para não perder nada aqui do R-City, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto.